Pois bem, o significado amplo, né, dessas conexões, quando você pega Justino ou as atribuições a Diágoras, você vai enxergar que o significado geral é simples. O significado geral é uma pessoa não dotada de crença, que não crê em certos aspectos da religião e que critica a religião, tanto num caso quanto outro. Tanto no caso quanto outro. Mesmo em Justino, o posicionamento, o ataque, a colocação de que Justino é ateu é a afirmação de que ele critica a religião, coisa que ele não nega, né? Ele vai dizer, não, eu não sou ateu, eu sou um crítico da religião de vocês, mas eu não sou ateu. Percebe? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o significado da palavra ateu em sua origem é utilizado para atribuir a pessoas que criticam as crenças religiosas de um povo ou de vários povos. A significação tanto é essa, que em determinados livros, texto, que você vai encontrar por aí, manuais, etc., que mencionam o ateísmo, esses livros, textos modernos, às vezes eles chegam a caracterizar Xenófanes como ateu. Sendo que o que Xenófanes deixa para a gente, ou os fragmentos que se referem a ele, mencionam que Xenófanes questionava a antropomorfização dos deuses, né? Dizer assim, olha, se os deuses, se os bois retratassem os bois retratariam os deuses no formato de boi, né? E, portanto, Xenófanes estaria fazendo uma crítica à religião e, nesse sentido, ele estaria como um proto-ateísmo. E Xenófanes, claramente, né, os textos que se atribuem a essa personagem, não afirmam que não existe Deus. Muito ao contrário, ele parece remodular o significado de Deus. Mas ao ele fazer colocações de que os deuses não existem, de alguma forma, os deuses que Atenas acredita, por exemplo, os gregos, de uma forma geral, acreditam, não são deuses válidos, ou aquelas afirmações são falsas, ou qualquer coisa nesse sentido, transforma Xenófanes, em alguns livros textos, num precursor do ateísmo. Nesse sentido, você teria que colocar também Sócrates, porque Sócrates é acusado literalmente disso, né, de não cultuar, ele foi morto, assassinado por corromper a juventude e não cultuar os deuses de Atenas. Nesse sentido, se a presunção de se atribuir ateísmo a Justino é válida, a acusação que Sócrates recebe, em certa medida, pode ser entendida como uma acusação de ateísmo, ainda que Sócrates não seja ateu. Mas assim como Sócrates não há elementos para inferir que Sócrates seria ateu, também não há elementos para inferir, quer dizer, há elementos para inferir que Diágoras seja ateu. Mas como a gente não tem texto de Diágoras diretamente, então também não há implicação da gente saber se esse cara aceitaria ser chamado de ateu com alguma autoafirmação de dizer, é isso mesmo que eu defendo. Entenderam o que eu quero dizer? Como é sempre atribuição a terceiros, a gente não pode concluir de maneira peremptória que essas pessoas identificam-se como ateus. Entendem o que eu quero dizer? Ou identificariam-se como ateus. Pois bem, o termo é usado durante toda a continuidade da existência da língua grega. Então, Vitor, o que eu quis dizer é o seguinte, nem sempre é como xingamento. Se você pegar Diógenes Laércio, ele tentando falar sobre Diágoras, ele não vai dizer que isso é um xingamento, ele vai tentar descrever. Olha, esse cara é ateu, ele é o Diágoras ou ateu. É o cara que não tinha Deus. Por que diziam que ele é o cara que não tinha Deus? Porque ele estava sempre questionando se o fato das pessoas acreditarem em religião melhorava a vida deles, se os deuses atendiam mesmo os suplícios. Ele está descrevendo um cara
O Diágoras dizia que as pessoas ficavam rezando e pedindo coisas para os deuses e não tinha atendimento. Diágoras um dia foi... aconteceu uma tempestade, ele estava num barco, aí disseram, essa tempestade só está acontecendo porque o Diágoras está aqui, e ele fala mal dos deuses, e etc e tal. E aí Diágoras fala, sim, mas olha só, lá do outro lado tem um barco também, ele passa pela mesma tempestade. E, assim, tem um Diágoras lá também, é por isso? Então tem todos os barcos que estão aqui, que estão passando pela mesma tempestade, tem um Diágoras? Isso não faz sentido. Então ele fica tentando responder a essas crenças de intervenção divina. E por isso ele era chamado de o ateu. Isso significa que Diágoras fosse ateu? Talvez não. Talvez ele acreditasse numa energia. Né? Deus é uma energia que preserva a unidade do mundo. Ela só não atende os seus pedidos. Talvez se perguntasse para ele, ele respondesse isso. Então, por isso que eu digo que não... Ou seja, não é que necessariamente alguém que estivesse comentando que Diágoras é ateu estivesse tentando ofendê-lo. Mas como ninguém perguntou para ele, como o texto dele não aparece, dele dizendo eu sou ateu, né, eu realmente não acredito que há deuses, então não tem como a gente ter convicção, afirmar, nem que a personagem era ateia, que ela se afirmasse ateia, ou que ela chegasse às consequências de dizer não há deuses, certo? Talvez ele fosse panteísta, talvez ele achasse que o mundo é Deus, qualquer coisa nesse sentido, certo? Então, é por isso que eu estou dizendo, não tem como setar que essas personagens, cujas afirmações têm tendências ateístas, não tem como afirmar. Aliás, essa do Gabriel, Deus era Deus, criança. Essa é muito boa. Essa tem muitos níveis de sofisticação. Aliás, parabéns, cara. Você merecia um troféu por essa. Essa é muito boa. É porque a compilação dos textos antigos que a gente tem é Deus crans, né? E, na verdade, a gente nem sabe se essas pessoas existiram mesmo, né? Então, na verdade, quem criou o que a gente conhece sobre essas pessoas é a compilação do Deus crans que faz a gente ler esses textos, né? Para saber o que esses caras achavam ou deixavam de achar. Inclusive, a ordem que Deus crans coloca os textos pode induzir a gente a pensar que a personagem pensava X ou Y. Muito boa, muito sofisticada. Mas, pois bem, então, desde que existe, né, a palavra, ainda na Antiguidade Clássica, o termo, usualmente, não era, ou desconheço, né, se era, eu preciso que alguém me apresente, mas desconheço o uso, né, que indique essa auto-identificação, e mais do que a auto-identificação, há o texto que leva as consequências, né? Porque tem texto, por exemplo, do Critias, que ele fala, olha, os deuses são invenções humanas, atribuição a Critias, né? Mas que os deuses são invenções humanas não significa que você não conheça ou não identifique ou não defenda uma forma de Deus. Então, precisaria ter mais texto para você concluir isso. Outro exemplo é o próprio Aristóteles. Da política, ele fala exatamente isso. Ele fala exatamente isso, uma frase muito próxima de Xenófanes, dizendo que os deuses criam os homens, não, os homens criam os deuses à sua imagem e semelhança. Isso está escrito na política de Aristóteles. Os deuses. Então, veja, se a gente tivesse só esse fragmento de Aristóteles, a gente podia concluir, portanto, Aristóteles é ateu, percebe? Aristóteles é ateu. Porque se a gente tivesse só esse fragmento, entende o que eu quero dizer? Se a gente tivesse só esse fragmento da política, onde no livro 1, se a gente tivesse só o livro da política de Aristóteles e nenhum outro texto, a gente concluiria, seguindo a linha da conclusão que a gente chega para esses outros autores, que Aristóteles é ateu, porque ele fala explicitamente: os deuses são criados à imagem e semelhança do homem. Está escrito literalmente assim. Então, esse trecho, se a gente tivesse só ele, e a gente pudesse ir tirando conclusões disso, a gente diria, Aristóteles é ateu. Mas não é o caso, porque Aristóteles defende explicitamente na metafísica que há Deus. E aí ele conceptualiza. Deus é o motor primeiro. Em Aristóteles, Deus é uma espécie de impulso originário formado a partir... E é engraçado, né? Porque Aristóteles diz que Deus
é criado à imagem e semelhança do homem. Como Aristóteles é um filósofo, é um pensador que reflete sobre a reflexão, é curiosíssimo como Deus de Aristóteles responde à própria afirmação que ele faz no livro primeiro da Política, porque Deus em Aristóteles é o pensamento de pensamento, que é a ignição inicial para a criação do mundo. Então, em Aristóteles, ele preenche a própria caracterização que ele faz para Deus ser criado à imagem e semelhança do homem. Como Aristóteles é um pensador que reflete sobre a reflexão, né, que é o papel da filosofia, refletir sobre os limites do saber, inicialmente, né, é assim que eles, Platão e Aristóteles, vão enxergar o papel fundamental da filosofia, né, refletir sobre as coisas, mas refletir sobre o processo de reflexão, sobre os limites da razão e etc. E Deus é isso, né? Deus é a imagem e semelhança da atividade do próprio Aristóteles, é o pensamento de pensamento que dá ignição para a criação do mundo. É curioso isso, né? Interessante isso. Pois bem, entende o que eu quero dizer? Entende o que eu quero dizer, Vitor? O que eu quero dizer é que, como a gente tem poucos fragmentos, a gente não pode sair derivando dos fragmentos conclusões sem que o próprio fragmento preencha essa lacuna. Ele está preenchendo e provavelmente subvertendo. Se a gente pegasse o texto de Aristóteles só no fragmento, a gente teria um monte de conclusão possível que é incompatível com a metafísica. Ou seja, ou a gente tem que chegar à conclusão de que a política e a metafísica foram textos escritos por pessoas diferentes, o que é uma possibilidade, né? Que a metafísica e a política, ou o trecho da metafísica e o trecho da política que eu me refiro, foram escritos por pessoas diferentes e só atribuídos a uma única pessoa. Ou então a gente tem que chegar à conclusão de que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas assimilações e tal. Tá bom, dito isso, né, então sendo bem rigoroso com o material que a gente pode com alguma consciência firme dizer assim, há uma certa extrapolação quando a gente quer identificar na Grécia Antiga pensadores ateus. Né? Uma certa extrapolação. O que a gente identifica na Grécia Antiga é a origem do termo, usado para identificar de modo geral pessoas que exercem críticas contundentes às visões que os seres humanos têm a respeito do que é divino, o que é sagrado, certo? E isso significa ser sem Deus, né? O termo sem Deus, ateu, significa, em linhas gerais, negar as pressuposições das pessoas sobre o divino, né, o sagrado. Em linhas gerais, você pode caracterizar o significado antigo dessa forma.